Davi, um expert em direito coletivo do trabalho. Inclusive, deixa lembrar, aproveitem um curso de direito sindical que, se não correrem, os senhores não alcançarão inscrição de iniciativa da Escola de Direito, Escola Paulista de Direito, né, doutor? E será um privilégio de quem se inscrever nesse curso objetivo, prático, e que a autoridade em direito coletivo, direito sindical, nem vou citar. Doutor Davi, ultratividade da norma coletiva é sua. A palavra que é o conflito de conteúdo, o conteúdo entre normas coletivas e acordos individuais, lembrando do seu tempo de 10 minutos. Fique à vontade. Muito bem. Obrigado, Francisco, pela condução, pelo convite e mais uma vez, deixo o meu abraço aos meus colegas e ao seu público assistente. Bom, como o tempo é muito exíguo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, né? Acho que é muito difícil ser tão objetivo quanto a Ivani foi, mas vamos lá. Os dois temas que me restam a comentar aqui diz respeito ao conflito entre o conteúdo dos acordos individuais em relação aos instrumentos coletivos, que é uma regra que está no artigo 12, parágrafo 5º do projeto de lei de conversão número 15 de 2020. E a questão da ultratividade da norma, que é no artigo 17 do mesmo PLC. Bom, vamos tratar primeiro da questão do conflito. Nós não podemos deixar de esquecer, e o Ricardo muito bem lembrou disso no início da fala dele, que nós estamos tratando de uma legislação que tem um período de vigência. A lei, a antiga medida provisória 936 e agora o PLC 15, ele vale enquanto permanece o estado de calamidade público que foi decretado no país. Quer dizer, ele tem uma regra que ele vai regulamentar as relações de trabalho durante esse período de calamidade pública. É óbvio, e o Ricardo apontou muito bem na fala dele, que nós vamos ter um conflito na medida em que vai haver, por exemplo, no caso do artigo 12, parágrafo 5º, a possibilidade de, sobrevindo um instrumento coletivo, e ele sendo melhor do que o acordo individual, ele se sobrepor ao acordo individual, que somente vai permanecer se ele demonstrar ser mais protetivo para o trabalhador do que o instrumento que vier posteriormente. Isso vai causar uma polêmica, vamos dizer assim, muito grande, porque nós não sabemos em que medida ou em que momento isso vai poder acontecer. Eu quero crer, Ricardo, que aí eu vou tentar responder em cima de um questionamento que você mesmo deixou, que isso vai ter que ser tratado cada caso, né? Em cada caso concreto. Acho que a justiça vai ter que se desdobrar sobre esse problema, porque muitos acordos individuais foram feitos e estão em vigor, e na medida em que acordos coletivos forem sendo realizados a partir de agora, eles vão se sobrepor a esses acordos individuais, caso o acordo individual não seja melhor do que o instrumento coletivo posterior. Mas a regra geral é essa. Quer dizer, de um acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho, no caso, o instrumento coletivo oriundo da negociação coletiva, da autonomia privada, vai se sobrepor àquele acordo individual. Eu vou fazer um breve comentário sobre isso no seguinte sentido. Me parece que aqui o legislativo brasileiro ele tomou o cuidado de fazer uma reparação ou, pelo menos, minimizar um dos maiores problemas que tinha na antiga medida provisória 936, que causou toda aquela celeuma, que foi quando a medida dizia que os acordos individuais poderiam se sobrepor ao instrumento normativo caso o sindicato não se manifestasse ou não atuasse. Nós tivemos a oportunidade de debater esse tema aqui em outras oportunidades, e até mesmo na semana passada, eu, o Ricardo e o Célio conversamos sobre isso
numa outra live que você coordenava, no seguinte sentido, e eu explicava isso. Olha, me parece que a medida provisória 936, ela veio para disciplinar uma situação excepcional, colocando uma alternativa para aqueles lugares, aqueles locais, onde o sindicato não atua, onde tem uma dificuldade muito grande de atuar. Eu até dei exemplo do caso do posto de gasolina, né, que eu comentei com vocês, numa cidade, no caso aqui na minha terra, onde eu estou, onde o proprietário não tinha condições de negociar com o sindicato, até porque o sindicato nunca aparece para negociação, e a medida provisória o socorreu para fazer acordos individuais, regulamentando as condições de trabalho naquele momento, preservando empregos. Era essa, me parece, a finalidade. Quando o ministro Lewandowski analisou e concedeu aquela liminar a respeito da própria constitucionalidade da medida provisória 936, eu disse até também naquela oportunidade, disse isso semana passada, me parece que o ministro tomou o cuidado de valorizar o papel do sindicato, na medida em que o acordo feito depois deveria ser comunicado ao sindicato que, se quisesse se manifestar e fazer um acordo coletivo, ele que viesse, que cumprisse o seu papel. Caso contrário, estaria sacramentado, estaria validado o acordo individual que foi feito. Bom, o Supremo, nós já discutimos isso, decidiu pela constitucionalidade e a desnecessidade dessa comunicação. Me parece que o Legislativo agora volta a valorizar o sindicato, porque ele volta a colocar que, em havendo o acordo coletivo ou a convenção coletiva, quer dizer, a participação do sindicato, ela vai se sobrepor àquele acordo individual que foi feito, salvo se o acordo individual for melhor para o trabalhador. Volta aqui, inclusive, a regra do princípio protetivo do trabalhador, que foi muito esquecido por ocasião da reforma trabalhista, que procurou valorizar a especificidade da norma em detrimento da proteção do trabalhador, quando passou a dizer que o acordo coletivo agora passa a valer sempre no confronto com convenção coletiva, por ser norma mais específica, a alteração que foi feita no artigo 620 da CLT. Então, me parece, e eu aqui já posso adiantar uma coisa que o Célio disse também, me parece que o PLC 15, ele melhorou muito a legislação que trouxe, ou a regulamentação que trouxe a medida provisória 936, que tinha causado uma celeuma muito grande. Me parece que o Legislativo teve a compreensão do momento, tentou trazer um equilíbrio maior, fazendo aquele princípio, como disse o Célio, observando o princípio da proporcionalidade dos valores, né, e os inerentes ao mundo do trabalho que nós temos na nossa Constituição. E aí eu entro na questão da ultratividade, porque essa é muito interessante. A ultratividade, nós precisamos brevemente explicar o que significa. A ultratividade nunca foi regra geral no direito brasileiro. Sempre foi exceção, né? A ultratividade apareceu por ocasião, principalmente na época do Plano Collor, numa daquelas leis que agora me falha a memória, mas uma das leis de política salarial, que dizia logo no seu artigo 1º que aquelas normas continuariam valendo mesmo após o seu prazo de vigência, enquanto não houvesse um novo instrumento coletivo que o substituísse. Isso é a ultratividade. O que significa a ultratividade? Significa que uma norma, quando perde o seu prazo de vigência, ela continua gerando efeito no futuro até que venha a ser substituído por uma outra norma no seu lugar. Bom, isso que era uma exceção foi tratado como exceção durante muitos anos, até porque a súmula 277 do TST dizia, desde o seu nascedouro, que as condições previstas em acordos e convenções coletivas de trabalho vigoravam dentro do prazo de vigência e não incorporava de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. Sofreu uma alteração até bastante polêmica em 2012, quando o TST alterou de forma radical a redação da súmula 277 para dizer o contrário, que as condições de trabalho previstas em acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho passariam a incorporar de forma definitiva os contratos individuais de trabalho ao seu término e prevaleceria até
que viesse uma nova negociação coletiva, ou seja, um novo acordo, uma nova convenção para substituí-lo. Foi a instituição da ultratividade, que foi feito naquela época, e aí eu teria que ter um outro tempo maior do que esse para explicar, mas foi feito para tentar corrigir um erro que o próprio TST tinha cometido na interpretação da necessidade do comum acordo para o dissídio coletivo. Porque a obrigatoriedade do comum acordo fez com que muitos sindicatos, principalmente patronais, sindicatos patronais, se recusassem a negociar e se recusassem ao comum acordo para provocar que os trabalhadores ficassem sem norma coletiva de proteção, causando um vazio legislativo. Aquilo que foi feito para estimular a negociação, que foi a necessidade do comum acordo, acabou contribuindo para afastar as partes da negociação coletiva e criar um vazio legislativo. O TST tentou corrigir dessa forma. Só que quando o TST fez isso, o TST não tinha precedente judicial autorizativo para essa mudança, o que fez com que o Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, numa ação por descumprimento de preceito fundamental, suspendesse os efeitos dessa nova redação da súmula 277 sob o argumento de que, ao não ter precedente judicial, o TST estaria legislando ao invés de julgar, extrapolando a sua competência. Isso foi já em 2016. Voltamos, então, àquela situação de que a ultratividade passou a ser uma exceção. Aí veio a reforma trabalhista e fulminou a ultratividade. Quando diz lá no parágrafo 3º do artigo 614 que os acordos e convenções coletivas de trabalho só podem vigorar até 2 anos, vedada qualquer tipo de ultratividade. E agora, surpreendentemente, quer dizer, numa situação excepcional, a ultratividade volta à tona e volta regulamentada no PLC 15, que o artigo 17 diz claramente que nesse período de pandemia, no período em que o estado de calamidade pública é decretado, em que as condições estão regulamentadas por esse PLC, os acordos e convenções coletivas que vencerem nesse prazo continuam com o seu prazo prorrogado, quer dizer, continuam com ultratividade até que um novo acordo, uma nova convenção coletiva possa ser regulamentado, salvo, né, situações melhores também. Quer dizer, nós ressuscitamos a ultratividade para um momento de proteção. É óbvio que nós estamos tratando de uma situação excepcional e, mais uma vez, o legislador trata essa questão também de forma excepcional, permitindo a ultratividade nessas circunstâncias. É o que está no artigo 17. Acho que isso vai trazer segurança jurídica para os sindicatos, para os trabalhadores, também para as empresas, que muitas também ficam naquela insegurança de saber de que norma que vão aplicar. Elas sabem que, diante da dificuldade de uma nova negociação, enquanto permanece esse Estado e todas essas dificuldades inerentes ao Estado que nós estamos vivendo, o instrumento normativo continua em vigor. Bom, são esses os 2 tópicos que me foram permitidos abordar. A questão do conflito do conteúdo entre os acordos individuais e os acordos e os contratos coletivos de trabalho, e a questão da ultratividade nesse momento de pandemia. Espero ter sido o mais objetivo possível, acho que cumpri a meta de falar dentro dos 10 minutos. Agradeço e fico aí à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Davi. E, evidentemente, as suas colocações foram sucintas e objetivas. E, quando nós traduzimos a fala do senhor como dos demais colegas juristas, eu tenho certeza que irá se alongar e detalhar naquilo que for necessário. E logo, logo, eu vou pedir a sua inteligência e por quê.